gravação para que consigam a ouvir e compartilhar com a equipe de vocês. Eu sou o Javi, hoje vai estar me acompanhando a Catalina, do nosso time de Client Services da Core. E também vamos ter uma convidada muito especial, que daqui a pouquinho também vou apresentar para todos vocês. A ideia desse espaço hoje é que vocês consigam aproveitar ao máximo possível. Então, eu realmente convido vocês a ir deixando suas perguntas no chat, a deixar comentários, perguntas em geral, durante toda a sessão. Mas no final eu vou separar um espaço para dedicar minutos e repassá-las e respondê-las, tá bom? É, nós estamos com uma galera aqui, então vamos respeitar o tempo de todo mundo, então eu vou avançar aqui internamente apresentando a nossa convidada de hoje, Morena Tavares, da agência Gami, está nos acompanhando hoje. Ela é a account manager de social media na agência e realmente estou muito contente de que esteja acompanhando a gente. Morena, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Que legal que esteja aqui com a gente, Morena. Eu gostaria muito que você consiga, em algumas palavras, se apresentar para o público e também falar um pouquinho da Gami, sobretudo qual é o seu rol dentro da agência e onde vocês são mais especialistas. Sim, eu sou morena, tenho alguns anos já de experiência como coordenadora de empresas, como coordenadora de marketing de empresas, como coordenadora de projetos inbound e também em social media. Hoje eu atuo como account manager de projetos de social media aqui na Gami. É algo que vem crescendo aqui dentro. Nós somos especialistas em conteúdos humanizados, em criar conteúdo humanizado. A Gami é uma agência de conteúdo que tem sede em São Paulo, mas que atende clientes tanto dentro do Brasil quanto fora, e eu cuido de uma parte desses clientes aqui dentro. Legal. Estamos muito contentes de estar contigo nesse webinar, Morena. Muito obrigado por aceitar o convite mais uma vez. E antes de entrar justamente na funcionalidade e o tópico pontual que vamos falar hoje, a gente vai começar falando um pouco sobre a indústria. Nós sabemos que o ambiente publicitário tem temas muito delicados em relação à transparência com clientes e retrabalhos e refações que formam parte da diária de todo mundo essas duas grandes dores que vemos nas agências e em equipes criativas são uma realidade. Então, por isso, eu queria trazer a Cata aqui com a gente para compartilhar um pouco alguns dados do nosso último Core Report. Antes de compartilhar um pouco para quem não conhece tanto a Core, vale muito a pena que façamos um repasso sobre quais são as características principais da cor. Então, Cata, seja muito bem-vinda também. Boa tarde para ti e estamos contentes de que consiga participar desse webinar. Javi, obrigada. Obrigada também todo mundo por tirar um tempinho do seu dia para estar aqui presente neste webinar conosco. Meu nome é Catalina, como Javi me apresentou, eu sou CSM aqui Gicor e também vamos fazer uma introdução super rápida para quem ainda não nos conhece. Hoje temos aqui clientes que já estão muito mais próximos do dia a dia Gicor e outras pessoas que provavelmente vale muito a pena fazer essa introdução inicial. Para iniciar, Core é uma plataforma de gestão para agências e equipes criativas que o que permite é ter visibilidade em tempo real sobre projetos, recursos e a rentabilidade da conta, né? Hoje, Core é utilizada por mais de 1.500 equipes na Latam e em outros mercados, e estamos também presentes em mais de 38 países, como aqui vocês podem visualizar nesse slide. Mas o que é importante, né? Por que estamos aqui? Dentro de Core, né, para os que nos conhecem e os que não nos conhecem, temos muitas funcionalidades. Core é uma ferramenta super robusta, mas estamos aqui para falar de uma funcionalidade muito importante para o mercado. Como o Javi comentou, especialmente falamos sobre transparência, né, e como que as agências trabalham com seus clientes. E para isso, hoje vamos falar da nossa funcionalidade chamada Rol Cliente.
Então, vamos nos adentrar um pouco mais nesse contexto hoje nesse webinar. Como já comentamos, né, Core trabalha muito próximo de agências, equipes de marketing, publicidade, consultoras e outras agências de comunicação. E como Javi comentou, todo ano publicamos o Core Report. E o que é o Core Report, né? É um levantamento com dados super úteis de muitas agências e equipes de Latam. E o que gera o Core Report é uma foto do estado da indústria. Então, hoje, aproveitando que estamos todos aqui, queremos compartilhar alguns números da nossa última edição para entender melhor o cenário em que todos estamos, né? Nesse slide que estamos visualizando aqui, falamos especificamente sobre retrabalhos. Em média, 25% do tempo de cada colaborador é dedicado a retrabalhos. Algo que entendemos ser uma das maiores dores do dia a dia das agências, né? Nesse percentual, hoje visualizamos que 70% são ajustes solicitados por clientes e 30% são ajustes solicitados internos, né? Internos da agência. E além desse dado, né, muitas agências não conseguem estabelecer um limite na quantidade de retrabalhos ou rodadas de feedback. Então, né, hoje muitas agências acostumam a falar que uma das dores principais é não entender o quão rentáveis são seus projetos, né? E se visualizamos o próximo slide, chegamos também a trazer dados sobre a transparência com clientes. Quase 77% das agências não fazem um controle preciso dos desvios de tempo em relação ao orçado, ou seja, o quanto tempo, né, dedicam para seus clientes versus o quanto tempo eles estão orçando para seus projetos, seus trabalhos. Então, a maioria das agências, as consultoras, opera com pouca visibilidade sobre como um projeto está sendo executado, o que, lógico, também dificulta a negociação ou renegociação de contratos e honorários com os clientes. Agora, hoje podemos falar de um problema pontual, né, e estrutural de visibilidade e controle na relação com clientes. Ou seja, a maioria das agências não tem dados concretos em tempo real para defender suas tarifas, nem mecanismos para entender quanto tempo estão dedicando para esses retrabalhos, qual que é esse desvio entre quanto tempo se está vendendo para esse contrato, esse FII com o cliente, versus quanto tempo além a agência dedica para um retrabalho, como já falamos, solicitado pelo cliente ou interno. E isso tem um impacto super importante e direto na rentabilidade. Se falamos, né, de um ponto super importante, e para concluir, né, essa teoria, a transparência com o cliente não é apenas mostrar tudo, nem uma questão de eu quero dar visibilidade para meu cliente de tudo que está acontecendo na agência. É uma decisão estratégica que sustenta, lógico, né, as margens e a sustentabilidade do vínculo a longo prazo. E para isso, né, isso é o que motivou a Core, essa dor, para trazer essa funcionalidade da qual vamos falar hoje, né, que é rol cliente. Então, vamos começar, né, pelo início. Todo mundo deve estar se perguntando, né, o que é rol cliente? Por que essa funcionalidade surgiu? Então, assim como já falamos de algumas dores, né, que acontecem no dia a dia, Core identificou com muita clareza, né, trabalhando com muitas agências, muitas equipes, né, como já mencionamos anteriormente, e dimos visibilidade em quantos países estamos presentes, que existe uma necessidade super concreta, né? As agências precisam organizar e centralizar a troca com clientes. Muitas vezes no dia a dia, né, na loucura do dia a dia das agências, muitas mensagens chegam por diferentes canais, WhatsApp, e-mail, ligação, dia a dia, né, no escritório. E muitos desses arquivos, esses briefings, toda essa troca de informações, os pedidos dos clientes, se perde. Temos que acompanhar lugares distintos, não é possível consultar tudo em um único lugar. Então, para isso, né, entendemos que às vezes, quando falamos de estruturas de agências menores, vamos dizer que, em poucas palavras, é mais viável. Mas o que acontece quando a operação começa a crescer? Temos mais volumes de pedidos, mais projetos, mais entregas, mais marcas. Ali é muito mais difícil escalar. E para isso, né, sem um único canal para centralizar, é quase impossível ter controle sobre desvios, retrabalhos, margens,
além de também ser muito difícil acompanhar a operação de forma geral. Aí é onde chega rol cliente, né? Para resolver exatamente essas dores. A ideia com a funcionalidade de rol cliente é centralizar em um único lugar a comunicação, pedidos, o acompanhamento e dar visibilidade ao cliente do que está acontecendo. Hoje, como já vimos, temos pessoas aqui que usam Core, outras que não, né? Mas temos diferentes tipos de licenças. Temos licenças de C-Level, diretor, PM, colaborador, e cada uma dá visibilidade e permissos diferentes. Uma dessas licenças, né, é rol cliente. E o que permite, né, a licença do rol cliente é ter uma visão super limitada e controlada de acordo com o que cada agência ou equipe queira mostrar. Então, o mais importante é isso. Hoje vamos explicar um pouco quais que são os benefícios, as características e quais que são fluxos que nós sugerimos de trabalho entre agências consultoras com seus clientes. Se tivéssemos que falar dos principais benefícios do rol cliente, vamos aqui falar de alguns dos principais. Um deles é centralizar a comunicação, como já falei anteriormente. Toda troca com o cliente deixa de estar espelhada em diferentes canais e passa a acontecer em um único lugar. Então, um dos nossos fluxos, que agora vamos ver mais na frente, é justamente que o cliente consiga fazer desde o pedido até toda a comunicação posterior, enquanto o projeto está em andamento, dentro da mesma tarefa e no mesmo projeto dentro de Core. O segundo é que dá mais visibilidade à equipe. Então, todos podem ver o que o cliente pediu, sempre que seja um permisso que vocês queiram dar para dentro da agência e para o cliente. E também em que estado que está o pedido, qual que é a prioridade, como é que está avançando. Então, tudo isso traz justamente o que o cliente quer ter, né? Visibilidade, o que está passando real time, dia a dia. Outro benefício também é que temos um papel mais ativo ao cliente, ou seja, o cliente não fica fora do processo. A ideia é conseguir trazer o cliente de uma forma mais organizada, participativa e até trazer dados mensuráveis para o cliente, né? Então, já não precisamos enviar uma mensagem de olha, como é que está o projeto, como é que está essa entrega, o que está acontecendo, né, com o meu projeto. Já o cliente, entrando em Core, consegue olhar e acompanhar especificamente a operação sem necessidade de mensagens que ficam por fora, né? E por último, ajuda também a alinhar expectativas, ou seja, permite formalizar os processos, organizar prazos, definir deadline, registrar aprovações e também manter rastreabilidade das mudanças. Ou seja, em resumo, ter clareza sobre o que foi pedido, quando, como e os estados, ok? Agora, lógico que, com tudo isso que estamos falando sobre o contexto, benefícios, o que é rol cliente, muitas pessoas aqui devem se estar perguntando o que o cliente consegue ver, né? Boa, aqui uma resposta super simples, mas muito importante. O cliente vai ver o que cada agência decida mostrar. Assim como falei no início, que Core é uma ferramenta super robusta, ao mesmo tempo é muito flexível. A experiência dentro da plataforma do cliente é configurada de acordo com o fluxo de que cada equipe precise. Ou seja, temos um processo onde falamos direto com o nosso cliente para entender como vamos configurar o acesso do cliente em Core e o que cada agência quer que seu cliente consiga visualizar e fazer com Core. Algumas características, né, da funcionalidade de rol cliente. A primeira é que o login é personalizado, ou seja, o cliente tem o seu próprio acesso com seu usuário, sua senha e toda a informação fica hospedada na nuvem da Amazon, sem limite de armazenamento. A segunda é a colaboração. Dentro da plataforma, o cliente consegue se comunicar direto com a equipe, mencionar pessoas por mensagem, olhar os arquivos, subir arquivos também, visualizar os prazos e tudo fica centralizado num único lugar. Outra é a visibilidade. O cliente pode acompanhar em tempo real, como falei,
anteriormente o estado do projeto, das tarefas, sem que seja necessário enviar uma mensagem em paralelo para entender o andamento do projeto. E por último, e não menos importante, que hoje também vamos trazer um feedback, um spoiler, perdão, é o feedback e aprovações. O cliente pode dar feedback, aprovar entregas, solicitar retrabalhos e subir arquivos. Tudo de forma organizada, ok? Mais na frente vamos falar aí de outra funcionalidade, vamos deixar aí um spoiler para quem depois queira também aprofundizar um pouco mais nessa funcionalidade de feedback, mas vamos por partes. E agora sim, para fechar um pouco toda essa apresentação do rol cliente, queríamos trazer 2 fluxos sugeridos, que são 2 fluxos que normalmente acostumam a acontecer com a maioria dos nossos clientes que capacitamos, né? O primeiro fluxo, né, que trazemos aqui é justamente aquele em que o cliente tem visibilidade sobre um projeto específico, separado do cliente interno da agência ou da equipe. Nesse caso, o que acontece? Muitas vezes, os nossos clientes não querem que o seu cliente tenha acesso como um todo ao projeto. Então, para isso, temos 2 projetos separados. Um para o acompanhamento interno, onde acontece toda a gestão em si do projeto, mensagens, arquivos, execução. E outro que compartilhamos com nosso cliente para centralizar unicamente a comunicação por ali. E o segundo fluxo é onde, nesse caso, temos um mesmo projeto compartilhado. Então, ali, o que costuma acontecer? O nosso cliente somente deixa a seu cliente participar de algumas tarefas, mas em um único projeto. Então, são as 2 formas que hoje acontecem normalmente em Core, mas, como já antecipamos, às vezes é muito importante manter uma comunicação super profunda com a agência para conseguir personalizar o melhor fluxo e o que melhor se adapta à operação real de cada um de vocês, porque às vezes pode acontecer que um fluxo funcione para uma agência, mas que seja totalmente diferente para outra, ok? E por último, e não menos importante também, outra coisa que agrega muito valor para tudo que estamos falando agora é que toda essa atividade que estamos falando sobre rol cliente, acompanhamento de projetos, tarefas, se reflete em relatórios, né? Que também é super importante. Ou seja, não somente organizamos a operação e a comunicação, sino que também geramos dados que logo também podem ser usados para analisar quantos pedidos foram feitos, quantos entregáveis, os prazos das tarefas, avanços, o uso da equipe, entre outras métricas também. E em alguns casos também podemos ter conversas mais estratégicas com o cliente a partir dos relatórios que Core oferece. E aqui o círculo se fecha com os benchmarks que vimos lá no início, né? Deixar de renegociar no agismo para passar a renegociar com dados, né? Que é o que mais precisamos, dados pontuais para conseguir renegociar com nosso cliente futuros pedidos ou renegociações. Para isso, para finalizar, né, sobre essa primeira parte, o rol cliente pode se tornar uma ferramenta para dar mais visibilidade, ter conversas aí mais embasadas e profissionalizar ainda mais a relação com o cliente. Agora sim, Javi, passo a palavra para você novamente. Ótimo, Cata, muito obrigado por compartilhar essa parte mais conceitual, mais teórica. Eu acho que agora vale muito a pena passar ao caso prático particular e ouvir a nossa convidada de hoje. Morena, hoje, quando você já está muito relacionada com a cor, pode nos comentar um pouco como mudou a forma em como a Gami gerencia solicitações dos clientes desde que implementaram o Recliente? Então, com o rol cliente, a gente passou a centralizar mais as solicitações, porque antes vinham por e-mail e ficava disperso. Hoje a gente aqui internamente consegue ter visibilidade do que o cliente está solicitando e também consegue controlar os prazos, ter um briefing inicial num único lugar, assim como a Cata falou, tudo fica registrado ali e não é apagado. Isso reduz o nosso retrabalho de não ter um briefing consolidado, né, pelo cliente para uma entrega
e também melhora a comunicação, né? O cliente é o que ela vem falando e o que eu vou repetir aqui várias vezes. Acho que a chave é a visibilidade, que é o que os clientes sentem muita falta. Legal, legal, muito bom, muito bom. Eu acho que é muito importante ter essa visibilidade, essa troca com confiança com o cliente. Avançando aqui, minha próxima pergunta é: em que medida o rol cliente simplificou a gestão e a organização dentro da agência, particularmente? Assim, particularmente, ele ajudou a centralizar as demandas e a estabelecer um fluxo claro. Antes do core, a gente tinha vários fluxos para vários tipos de pedidos. E hoje nós conseguimos centralizar, e aí isso dá mais clareza para as accounts, não só eu, mas também todas as outras accounts que atendem, elas têm mais clareza do que é prioridade na pauta do time. A gente consegue elencar os responsáveis e também combinar prazos execuíveis com o cliente, que isso também é um grande problema que a gente consegue sanar, porque a partir do momento que a gente configura ali no rol cliente, o cliente mesmo já consegue ver o prazo que ele vai receber aquela entrega. E isso, de novo, traz muita visibilidade e é ótimo porque diminui o retrabalho. O cliente está ali, ele já sabe o que ele vai receber, sabe? Então, assim, eu considero que simplificou muito a nossa gestão e a organização, além de ter deixado o dia a dia muito mais eficiente, eu digo. Ótimo, ótimo. A eficiência traz maturidade, então realmente eu imagino uma evolução dentro das dinâmicas da Gami. Por isso, minha próxima pergunta é isso: como você sente justamente essa evolução é, de dinâmica de trabalho com o cliente em termos de visibilidade, acompanhamento e estar mais de perto com ele? É, a evolução é clara, como eu disse, até me antecipei na pergunta passada. A evolução é muito clara, porque tanto o time interno quanto o cliente, eles sabem exatamente o que precisa ser feito, exatamente o que está de acordo com aquela entrega, sem passar na mão de várias pessoas. E, novamente, isso diminui o retrabalho. Hoje a gente consegue ter um controle interno, inclusive, de quais clientes têm mais de trabalho, quais clientes a gente precisa dar uma atenção maior, e, novamente, isso tudo só melhora a relação com o cliente, visto que ele está exatamente informado e tendo visibilidade do que a gente está fazendo, do que a gente está produzindo e do quanto a gente está sendo mais assertivo, porque a gente pega esse briefing dele claro no início ali, quando ele faz a solicitação no hall do cliente. Claro, nós aqui na Core já estamos muito acostumados a ter essa infraestrutura e entendemos os fluxos, mas quando você já começou a ter esses espaços de rol cliente disponível, me conta um pouco como impactou ter um espaço único, onde o cliente pode fazer suas solicitações e acompanhar toda a informação num lapso de tempo particular. Assim, para mim, e eu acredito também, estou aqui, mas falo pelas outras account managers aqui da Gami, simplificou, assim, impactou muito, porque trouxe tudo para um lugar só, muito mais organizado. Antes do Core, a gente tinha planilha para isso, planilha para aquilo, um gerenciador de tarefas, um outro que fazia a parte de interface com o cliente. E hoje está tudo centralizado num único painel, a gente consegue tirar relatórios, a gente consegue fazer todo o acompanhamento do projeto ali, entender a saudabilidade do projeto, a rentabilidade do projeto. Então, assim, para mim, esse espaço, e aí até me passei um pouco, saí um pouco só do hall cliente, né? Estou falando da Core como um todo, mas para mim facilitou muito, muito, muito esse acompanhamento e é isso, aumentou a transparência e a visibilidade do cliente, além de melhorar a nossa comunicação e diminuir o retrabalho. Legal, legal. Muito bom. Finalizando as perguntas, já estou parecendo jornalista aqui. Me conta um pouco também em relação aos relatórios. Quais são os tipos de relatórios que vocês obtêm utilizando o Core para manter o cliente informado, ter essa transparência, ter esse ida e volta? E quais dados são os mais úteis, ou sensíveis, ou importantes para apresentar para ele? No Core a gente usa principalmente os relatórios para acompanhar os status das demandas, né, das tasks,
os relatórios de prazo, volume de entrega, tarefas por período, andamento, progresso, finalizadas, como é que está o status da tarefa de fato, e até o que está alocado para cada responsável. A gente consegue ter um dimensionamento do que a pessoa vai fazer naquela semana, dá muita clareza para você, inclusive, incluir coisas, entender o que é prioridade, o que não é. Bem como a Cata falou, a definição de prioridade ela fica muito clara nesse painel, nesse cenário, com tudo centralizado dentro do core. E os dados mais úteis, para mim, de fato, a questão dos ajustes, né, dos retrabalhos. Eu acho que isso trouxe uma visibilidade, assim, a gente está falando aqui de visibilidade do cliente, mas a visibilidade interna de quais contas geram mais retrabalhos, quais clientes geram mais retrabalhos, e também os status das entregas, o cumprimento de prazos, volume de demandas, isso tudo é muito útil para a gente, inclusive para fazer uma apresentação para o cliente no fechamento do período, isso tudo embasa muito. E é o que eu disse, Ravi, é muito bom saber que eu tenho tudo num lugar só. Antes a gente tinha que abrir várias planilhas, ter várias coisas para auxiliar, e hoje a Core possibilita com que a gente use tudo num lugar só e tenha respostas muito rápidas. É Legal. isso. Legal, Morena, muito bom. Obrigado aí pela testemunha também por contar para a gente como vocês utilizam o rol Eu cliente. sou Eu acho que vale muito a pena também agora conhecer um pouco sobre o módulo de feedback. A Cata conversou um pouco antes sobre a robustez da plataforma e o modular que a plataforma é. Então aí, Cata, só para sanar qualquer tipo de dúvida, você pode falar um pouquinho sobre o módulo de feedback, por favor? Claro, Javi, obrigado aí, Mori pelo testemunho de você. Eu acho que complementa muito a parte teórica, né, para que todo mundo aqui também consiga entender como que funciona na prática. Agora, como antecipamos anteriormente, vinculado muito a um módulo a funcionalidade de rol cliente, temos a funcionalidade de feedback, né? Hoje vamos falar só um pouco, né? Depois, qualquer pessoa que tenha dúvidas, consultas, pode nos chamar para fazer uma demo super completa, né, sobre isso, mas não queríamos deixar de fazer só um overview. Nesse módulo de feedback no Core, o que é possível, né? É possível trocar comentários e sugestões de forma centralizada diretamente sobre arquivos, como, por exemplo, podem ser imagens, vídeos, PDFs, etc. Entendemos que no mundo criativo das agências, às vezes acontece muita troca, né, para fazer ajustes, entregas de peças. Então, às vezes é super importante, assim como falamos de centralizar a comunicação e ter transparência com o cliente, também poder centralizar esse tipo de ajustes que são necessários fazer, como, por exemplo, acontece com esse tipo de arquivos específicos, né? Dessa forma, o que fazemos? Evitamos a dispersão, seja em e-mails ou mensagens ou ferramentas externas, e mantemos um histórico completo de todas as versões e revisões que precisamos fazer a partir de alguns dos arquivos que acabamos de mencionar. Como é que funciona, né? Graças ao uso que temos em Core de marcadores interativos, qualquer integrante, né, lógico da tarefa, pode indicar uma área específica do arquivo e deixar uma observação específica e gerar, tipo, como se fosse uma thread de conversa organizada. Então, marcamos a imagem, deixamos algum comentário, então a pessoa pode entender o que precisa ser feito onde, e o mais importante é que não perdemos visibilidade sobre esse tipo de revisão, solicitação, e até conseguimos fazer uma aprovação direta de entregáveis, reduzindo, né, justamente erros que possam acontecer com esse tipo de troca de informações. E o que traz, né? Aqui deixamos alguns benefícios dessa nova funcionalidade. Correções em tempo real, flexibilidade total, porque é compatível com imagens, vídeos, PDFs e é adaptado aos seus projetos criativos. Ter tudo sob controle, né? Então, ali, como já mencionamos, temos um histórico completo de todas as versões e correções para que, se finalizado o projeto, precisamos consultar, entender o histórico também,
temos como manter um histórico sobre esse tipo de solicitações ou ajustes que foram feitos, e até um tipo de colaboração que vai fluir. Então, conseguimos alinhar, né, o seu equipe, seus clientes, sem esforço, garantindo entregas impecáveis, sobretudo, né, nesse mundo que às vezes acontece muita comunicação, e com todas essas funcionalidades que apresentamos hoje, conseguimos centralizar tudo e ter visibilidade em um único lugar, que eu acho que é o que resumimos de tudo que conseguimos acompanhar hoje nesse webinar, né? Então, Javi, isso de meu lado, aí qualquer dúvida, consulta, estamos por aqui. Ótimo, ótimo, Cata, muito obrigado por compartilhar com a gente. Eu acho que agora vale muito a pena ouvir um pouco do público. Nós vamos ter um espaço de dúvidas e perguntas agora, então podem ir deixando suas perguntas aqui no chat, eu vou estar lendo também. Vai ser muito beneficioso para a gente que vocês consigam tirar essas dúvidas. Aqui a Luana já teve uma pergunta. Há uma etapa de verificação de um atendimento da conta antes de ir para a equipe? Ali, normalmente, quem toma essa decisão em particular de verificação e aprovação, ou pedindo projeto particular. Dentro da plataforma existem diversas permissões por cada uma das licenças, e essa pessoa consegue dar essa aprovação ou luz verde para que consiga ter o ok de execução. Eu não sei se alguma outra pergunta temos por aqui. Pode ir perguntando, pessoal. Temos uma pessoa ali que tem, Caitlin Machado tem a mão, não sei se foi equivocação ou ela quer fazer algum tipo de comentário. Tá ok, perfeito. A Luana tinha uma pergunta complementária aí também. Cata, se quiser pode me ajudar com a resposta, mas ela pergunta: podem nos dizer como é a aderência dos clientes, principais dificuldades? Entendo que para uma agência com 20 clientes, metade não vai querer trabalhar em mais de uma plataforma. Lógico, inclusive aqui, tendo a More presente, eu acho que se ela quiser também nos apoiar com essa resposta, né, tendo experiência ali de trabalhar com clientes, como que foi feito isso, mas normalmente, assim como falamos, esse fluxo que mantemos com todas as agências é super flexível. Às vezes acontece que nem necessariamente as agências vão trazer todos os clientes ao mesmo tempo. Nem tampouco é necessário trazer todos os clientes. O mais importante aí é que seja da melhor forma possível, entendendo também qual que é o fluxo e o que podemos criar com esse cliente em relação a contatos, seja para pedidos ou acompanhamento, e com isso criamos a melhor estratégia possível. Lógico que vale muito a pena, agora estamos dando uma resposta um pouco mais geral, mas é muito possível, né, entender cada cliente, porque em Core velamos muito pelas trocas, conversas para chegar a melhor entrega possível e que também isso seja feito com sucesso, né? Que realmente trazer o cliente para dentro de Core tenha benefícios que depois a gente consiga mensurar. Aí, More, vi que você tinha para fazer algum comentário adicional? Eu acho que é bom trazer aqui, nesse caso, uma visão do que aconteceu na prática. Nós temos em torno de 25 a 30 clientes, de fato, nem todos eles estão dentro do core, estão tendo essa visibilidade, mas, na verdade, aqui a gente usou isso como um plus para clientes mais estratégicos que precisam ter mais controle do processo, eles estão dentro de Core. Eu, inclusive, destaco aqui um case de sucesso que o Core nos ajudou, que a gente tinha um cliente aqui que gostava muito de ter visibilidade da forma que a gente fazia antes, não funcionava para ela. E ela já tinha até, enfim, dito que ia romper contrato, e etc. Aquela coisa que acontece, a gente sabe, agência, né? E aí, quando a gente migrou para o Core, que eu dei a visibilidade para ela, assim, a relação melhorou muito, porque ela conseguia, de fato, acompanhar todas as esteiras do processo dos conteúdos que a gente ia entregar para ela, saber exatamente os dias que ela ia receber, e mais, ter muito mais facilidade para aprovar, visto que tudo estava centralizado no mesmo lugar. Ela não tinha que abrir um e-mail, um PPT, um documento e tudo mais. Então, assim,
para a gente foi um ganho, o rol cliente. Muito positivo. Também eu tenho um comentário muito importante que não necessariamente todos os clientes vão no mesmo ritmo. Há perfis mais ágeis que adotam mais rápido algum tipo de fluxo similar e temos outros perfis também que necessitam mais acompanhamento. Por isso que é uma recomendação começar por clientes que já tenham uma dinâmica digital mais ordenada, com mais predisposição a trabalhar dessa forma em um ambiente similar a Core. Aqui o Antônio também tem uma pergunta, pessoal, onde ele pergunta quais atributos da tarefa são de preenchimento obrigatório para o cliente abrir uma nova task dentro da pauta. Temos clientes com grande volume de projetos, estes projetos são organizados pelas nossas gestoras de conta e o cliente não tem total conhecimento dessa organização. Nesse caso específico, o atributo projeto é obrigatório ser informado pelo cliente ao abrir a task? Aí, Cata, talvez seja uma pergunta mais direcionada para ti. Boa. Antônio, nesse caso, o que acontece? Na hora do cliente fazer um pedido pelo Core, é super diferente, muito mais acotado do que acontece normalmente para o dia a dia do perfil de vocês, né, da agência em si. Então, temos várias formas de fazer esse tipo de pedidos, porque ali nesse caso, não temos atributos especificamente obrigatórios, em sentido de mais que seja um nome tanto do projeto ou da tarefa em si. O que nós sugerimos às vezes é, assim como o cliente pode não ter visibilidade como um todo da organização das atividades, das tarefas a serem executadas, às vezes o que fazemos é que o cliente possa fazer o pedido por meio de um projeto e lá nas observações do projeto, as agências consigam deixar um campo com o que é necessário que o cliente envie de informações para vocês poder abrir o projeto de forma completa, né? Então, ali, o que acostumamos a fazer é, ok, que o cliente consiga nos passar o pedido da melhor forma possível e ali, cada gestora consiga depois ampliar aquele projeto com a estrutura de tarefas de forma organizada. Então, ali, conseguimos flexibilizar muito o que a gente vai deixar como obrigatório o cliente preencher para ter a maior quantidade de informações possíveis e não perder nenhum dado importante na hora da criação do projeto, mas também flexibilizar para que se o cliente não tem visibilidade como um todo de algumas informações que as gestoras sim vão ter, a gente também consiga limitar isso, ok? Não sei se o retorno está 100% específico à sua dúvida, mas eu acho que sim. Se você quiser complementar com alguma outra dúvida, estamos aqui. Muito bom, muito bom. Temos mais alguma dúvida em particular? Tivemos várias interações, eu acho que é muito interessante ter esse bate-papo, pessoal. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida, algum comentário. Estamos à disposição total para conseguir responder qualquer tipo de pergunta. Nós estamos compartilhando agora um QR Code para que vocês consigam escanear e baixar o relatório Core Report, um Core Report que é feito justamente de pesquisas com mais de 300 agências em mais de 38 países e também adaptada para o mercado brasileiro. Nós sabemos que o mercado brasileiro tem suas particularidades, ainda mais o mercado publicitário de agências, então realmente é um conteúdo muito rico que convidamos a todos a conseguir consumir. Tá? Aqui o Antônio faz um comentário adicional que é perfeito, o briefing precisa ser completo. Meu receio é limitar o uso da solução por conta de algum atributo obrigatório que o cliente não tenha total conhecimento de como ser preenchido. Normalmente, nesse sentido, nós ajudamos também nas primeiras interações com o módulo para o cliente particular, para que ele não cometa erros sobre todas as coisas. Nós temos uma equipe de Success Management dentro da Core que vai acompanhando nossos clientes, não só na adoção e na adaptação da plataforma, sino também nossa habilidade e na relatoria posterior. Então, o nosso time de Success Management, tanto em dupla com o CAM quanto a CSM, são quem vai acompanhando as pessoas, membros das equipes diferentes, tanto da agência quanto do cliente em particular. Além disso, também geramos algumas capacitações que podem ser feitas tanto para a agência quanto para o cliente. Então, dessa forma, diminuímos a quantidade total de erros possíveis para preencher algum tipo de necessidade.
Estamos chegando ao fim. De nada, Antônio. Bom trabalho por aí. Estamos chegando ao fim. Eu queria agradecer muito as meninas que estiveram com a gente, a Morena por estar com a gente, compartilhando a sua experiência, a agência Gami por acompanhar nesse processo de evolução, de transformação da agência, a Cata, muito obrigado também por acompanhar esse webinar, e a todo mundo que conseguiu separar um espaço da gente para nos acompanharem. Tenham todos uma boa tarde, muito obrigado, e por favor, não deixem de entrar em contato com a gente, podemos ajudar vocês no que precisarem. Muito obrigado para todos.